Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 1º de setembro de 2025, segunda-feira, com muitas informações importantes de mercado. Wesley chegou no Qatar, tá vendido, vai assinar contrato nas próximas horas e a gente vai trazer aqui o valor final que vai cair nos cofres do Internacional. A gente também vai falar sobre a venda do alemão lá no exterior, porque milhões também entram nos cofres do Inter por conta disso. Além desses dois, tem mais um negócio para acontecer. O Inter tá liberando um jogador que tá deixando o clube e a gente vai falar sobre isso. Teve treta entre o Roger e o Gustavo Prado ontem depois do jogo. A gente vai explicar essa história com algumas imagens e alguns relatos bem importantes. Vai ter mudança de esquema no time do Inter para Grenal e o jogo contra o Palmeiras depois da parada para a data FIFA? Tudo nesse conteúdo a partir de agora. Já deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros com apoio de KTO, kto.bet.br, te registra lá para dar uma brincada, site proibido para menores de 18 anos e Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro no bolso, início de mês? Chama o pessoal da Mais Ágil que eles vão te ajudar com o teu FGTS, aquele valor que fica lá na conta do FGTS, tu não sabe quanto tu tem lá, como que tu saca esse valor, como é que tu vai fazer tudo isso? Chama o pessoal da Mais Ágil, que até 1 hora eles botam essa grana no teu bolso, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter de folga hoje se representa só na quarta-feira, à tarde, no CT Parque Gigante. Vai começar aí a preparação durante a data FIFA, vai ter mais ou menos 10, 11 treinamentos para o jogo contra o Palmeiras. Daqui 12 dias, Palmeiras e Inter lá no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h30. A gente sabe já que o Roger não vai poder contar com o Bernabei, que levou o terceiro amarelo no jogo de ontem contra o Fortaleza, na vitória do Inter por 2-1 dentro do Brasileirão no estádio Beira-Rio. E o Roger ele foi questionado na sua entrevista coletiva e deixou em aberto a possibilidade de mudanças no esquema de jogo. Eu trago aqui 3 possibilidades de mudança, tá? O Inter hoje joga num 4-2-3-1, 2 zagueiros, 2 laterais bem abertos, 2 volantes, um primeiro e um segundo. Joga com meia centralizado, que é o Alan Patrick, que avança bastante e por vezes cai ao lado do centroavante, e 2 pontas, um na esquerda e um na direita. Quais que são as possibilidades? 3 zagueiros, que o Roger já utilizou há pouco tempo, lá naquele jogo contra o São Paulo, e apesar da derrota, o Inter tinha um time reserva ali, eu não acho que foi uma má atuação do Inter com 3 zagueiros, tá? Eu não descartaria essa possibilidade do Inter aparecer com 3 zagueiros, e aí 3 zagueiros, 2 alas, um pela direita e um pela esquerda, joga com 2 volantes, um meia e 2 atacantes. Eu não descartaria essa possibilidade. A outra é para tu mexer em pouca coisa, é verdade, é um 4-1-4-1, que o Roger já utilizou, não começando uma partida, e sim como variação dentro de um mesmo jogo, que é o primeiro volante lá fincadão, esse segundo volante caindo pelo meio, ou pela direita, pode ser as duas coisas, tu tem Alan Rodrigues hoje que pode fazer isso, 2 meias, um cara pela esquerda mais aberto e um atacante. É uma possibilidade. Ou tu tirar simplesmente um ponta e ir para um 4-4-2, jogando com 2 volantes, um meia e um cara mais ponta, e 2 atacantes, com um desses atacantes variando e saindo bastante para os lados e também para buscar jogo. E aí seria, por exemplo, tu tirar um ponta e botar o Borré. Eu não descarto essa possibilidade. Uma mudança do time foi deixada em aberto pelo Roger ontem, depois da vitória contra o Fortaleza. Chamou muita atenção também depois do jogo uma conversa um pouco mais acalorada, em tom de cobrança, que o Roger teve com o Gustavo Prado, garoto atacante do Inter, que entrou na segunda etapa. E repito aqui, eu não sou o maior fã do Gustavo Prado, não acho que ele entrou muito bem no jogo, mas é um jogador que é um prospecto de talento e de possibilidade de venda lá na frente para a Europa. E aí o que acontece, tá? O Roger foi flagrado tendo uma conversa mais assintosa com o garoto, fazendo uma cobrança. O que eu ouvi é que foi uma cobrança de jogo, tá? Que durante o jogo tiveram ali pelo menos 2, 3 momentos depois que o garoto entrou, dele puxar em maior velocidade, de dar mais opção pro Oscar Romero, que entrou com ele e tava jogando como aquele meia ali de ligação também, e que o Roger não gostou da forma que entrou o Gustavo Prado no jogo, não achou que ele foi bem, e por isso fez essa cobrança ao garoto. Só que o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe uma informação hoje pela manhã que, conversando com algumas pessoas próximas do Gustavo Prado, o garoto não gostou da cobrança ter sido feita dessa forma ali no campo, para todo mundo ver. E todo mundo viu, foi flagrado por mais de uma emissora, com imagens, eu coloquei aqui essas imagens para vocês, e que isso chateou um pouco o garoto.
Eu vou ser sincero, tá? É algo de jogo. Não é algo absurdo o Roger cobrar um jogador ali no campo de forma mais assintosa. Ele poderia ter evitado, já pelo momento de pressão da torcida em cima dele, Roger e tal, para não ficar com nenhuma dúvida? Acho que poderia, mas eu não achei tão absurdo assim. Mas o relato do Alexandre Ernst é que o garoto não gostou, tá? E as pessoas do entorno dele também não gostaram, e aí o Ernst conseguiu chegar nessa informação. Mas não acredito que seja algo tão grande assim, a ponto de um racha ou algo do tipo. Não vejo dessa forma, tá? Rapaziada, seguinte, se tu chegou até agora aqui no vídeo e não te inscreveu, te inscreve agora aqui no canal, tá? Já estamos chegando aos 97 mil inscritos. É só apertar o botãozinho de inscrever-se, é de graça. Tu pode fazer pela TV, tu pode fazer pelo computador, pelo celular, pelo tablet, iPad, o que for. Te inscreve agora, é de graça. Tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrita. Há 3 anos, trazendo 2 vídeos por dia, sem intervalo, sem folga, aqui no canal. Então, se tu curte o conteúdo, te inscreve agora e deixa teu like no vídeo, tá? Segue aí com o conteúdo. Vamos para as situações de mercado. A primeira, o Ivan deve deixar o Inter nos próximos dias para jogar no Criciúma, tá? A janela fecha no próximo dia 2, ele deve ser emprestado, ele ainda tem contrato com o Inter até dezembro do ano que vem. É um cara que eu vou até ser sincero aqui, eu não sou muito de acreditar no azar no futebol, mas foi azarado. O cara foi contratado por 1,5 milhão junto ao Corinthians, um goleiro de seleção brasileira de base, que foi bem no Vasco, foi muito bem na Ponte Preta, foi bem no início no Corinthians, depois perdeu espaço. O Inter tinha o Rocher com uma lesão na costela no início do ano passado, precisou do Ivan. No primeiro jogo dele, na estreia, na vitória de 2-0 contra a Avenida pelo Gauchão lá do ano passado, 2024, ele tem uma lesão ligamentar no joelho, tem que passar por uma cirurgia. Aí ele volta, galgando seu espaço, tem que passar por uma videoartroscopia que foi agora há pouco tempo. É também um pouco de azar, mas dá pra dizer que o Ivan não deu certo com a camisa do Inter, não chegou nem a ser segundo goleiro em hierarquia, porque desde que ele voltou lá da cirurgia no ano passado, o Antony já tinha tomado o posto de goleiro reserva do Rocher, e quando o Roger precisou abrir a temporada, porque o Rocher teve o problema no joelho, a tendinose no joelho esse ano, também não jogou o gauchão, o Antony foi escolhido e o Ivan deixado em segundo plano. Então, não deu certo, o Ivan deve ir por empréstimo para o Criciúma. A outra situação, Wesley, tá fechada a negociação, o valor que me foi passado hoje que fica pro Inter, tá? 5 milhões de euros. Deixa eu pegar aqui quanto que tá dando. Perdão, eu falei euros, né? 5 milhões de dólares que vai ficar pro Inter. O valor final foi 10 milhões. 5 pro Inter, 5 pro Palmeiras. 5 milhões de dólares, que dá 27 milhões e 200. 27 milhões e 200 mil reais ficam pro Inter. É um valor muito bom, mas o Inter esperava que fizesse mais, tanto que o Inter queria vender em determinado momento, no início da temporada, 8 milhões só os seus 50%. Então não deu certo nesse sentido, foi menos do que o Inter esperava, mas não é um valor ruim, e o Wesley fazia uma temporada bem abaixo, só um gol nesse ano de 2025, tá? A outra situação, o Alexandre Alemão, que acabou de ir pro Pachuca, ele foi vendido pelo Inter em 23 pro Grupo Pachuca, mas jogou em um primeiro momento pelo Real Oviedo, que estava na segunda divisão espanhola, ficou um primeiro ano lá, no outro ano ele foi muito bem, o Real Oviedo subiu para a primeira divisão da Espanha, vai jogar La Liga, primeira divisão, tá jogando, né, da Espanha esse ano, e aí ele foi pro outro grupo, que é o Pachuca, do México, que é do mesmo grupo do Real Oviedo, e agora ele acabou de chegar lá, fez a pré-temporada, fez o primeiro gol dele essa última semana agora com a camisa do Pachuca, e tá sendo vendido pro Rayo Vallecano, também da Espanha, tá? Ele tá sendo vendido por um valor que é bem bom, e o Inter tem 30% desse valor. O Inter vai ficar entre 1 e 1,5 milhão de euros, tá? É mais ou menos nessa variável o valor, então é entre 8 e 9 milhões e meio. Entre 8 milhões e meio de reais, 9 milhões e meio de reais, o que fica pro Inter. Quase 10 milhões pro Inter, tá? Então, o alemão, que eu sei que deixa saudade em muita gente, 71 partidas com a camisa do Inter, 14 gols, 5 assistências, foi vendido para o Rayo Vallecano, já foi anunciado por lá, e deixa ainda quase 10 milhões de reais para os cofres do Internacional. Um cara que veio ganhando 40 mil do Avaí, porque tinha feito um baita gauchão emprestado ao Novo Hamburgo, veio ganhando 40 mil no Inter, renovou depois para um valor também que não foi tão alto assim. O custo-benefício do alemão foi maravilhoso para o Inter e agora está deixando quase 10 milhões de reais para o Inter, somando aí com os 27 do Wesley, a gente está falando aí de quase 40 milhões em um negócio de um ex-jogador e um negócio de um jogador que o Inter vendeu. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço
e até a próxima.